Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Minha saudação a todos os participantes do grupo de oração Espírito Santo. Então, eu fui convidado para partilhar com cada um de vocês um pouco da experiência da transfiguração do Senhor, essa festa que em breve nós celebraremos, o próximo dia 6 de agosto, na quinta-feira, se eu não me engano, se eu não estiver errado, nós celebraremos. Então, que nós possamos, então, a partir dessa experiência de partilha, nos sentirmos, de fato, transfigurados pelo Senhor, assim como os discípulos certamente experimentaram essa graça ao contemplar a glória de Jesus transfigurado no alto do monte. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. A transfiguração do Senhor é a festa que nós celebramos, onde nós podemos contemplar a glória do Senhor. Jesus, que chama os discípulos, sobe a montanha e ali se transfigura diante deles, aparecendo a figura de Elias, aparecendo a figura de Moisés, e nós sabemos ali um pouco a profecia, né, a lei, personalizados na figura desses dois personagens do Antigo Testamento, que estão em função da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo ali. É o que nós chamamos de mistério luminoso, né? Quando nós rezamos o terço, o quarto mistério, né? Então nós contemplamos o mistério da luz, onde Jesus, né, fica numa condição, segundo o relato bíblico, né, com as vestes tão brancas, tão alvas, né, que nenhuma lavadeira poderia alvejá-las. Então, a experiência da transfiguração do Senhor, ela nos diz muito para a nossa caminhada cristã. Primeiro porque Jesus, ele sempre é o desejo dele estar com os seus, que ele ama. Então ele escolhe os discípulos, né, Pedro, Tiago e João, para uma experiência onde ele manifesta a sua glória. E assim sendo, nós podemos entender que Jesus, na sua vida, ele faz a mesma experiência conosco. Ele nos chama para si para revelar a sua glória também. Segundo uma fonte que eu me inspirei para falar a vocês um pouco neste vídeo, nesta partilha, os estudiosos bíblicos colocam os 3 discípulos escolhidos por Jesus, alguns colocam no sentido de maturidade, no caminho da experiência do seguimento, ou seja, 3 discípulos que, diante dos demais, estavam um pouco mais preparados para entender, portanto, aquela realidade que se seguiria, mas ao mesmo tempo alguns divergem um pouco dessa questão e colocam Pedro, Tiago e João como aqueles que de fato precisavam por demais de fazerem aquela experiência para uma conversão, digamos, mais efetiva. E por que isso, caríssimos irmãos e irmãs? Porque Pedro, nós sabemos, é aquele que é tomado da presunção, quer caminhar nas águas, sobre as águas como nosso Senhor, e afunda, porque a sua fé ainda não está de tal modo que ele conseguisse andar. Até porque quem anda sobre as águas é Deus, e Pedro queria ser um pouco assim, meio Deus ali naquela hora. Uma interpretação cabível, logicamente. E Tiago e João, nós há pouco tempo celebrávamos a festa de São Tiago Maior e nós podemos ver no evangelho dessa celebração em que a mãe dos irmãos Zebedeus, né, queriam que os seus filhos, um sentasse à direita e outro à esquerda. E Jesus ali com muita tranquilidade explicou, né, não cabe a mim decidir isso. Vocês vão poder beber do cálice que eu vou beber? Vão ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? Sim, Senhor. E de fato foram mesmo. Tiago foi o primeiro que morreu. E João depois morreu de velhice, segundo a tradição. Então, esses discípulos, segundo essa fonte de inspiração para a fala de hoje, traduz a necessidade de uma conversão efetiva. E por isso nosso Senhor chama para perto. É plausível nós pensarmos nessa linha, não no sentido assim, de maturidade na relação de discipulado com o mestre,
mas de pensarmos que, de fato, eles precisavam de contemplar a glória de Jesus para que as dúvidas sejam de fato dirimidas naquele momento e eles pudessem então fazer uma experiência de transformação interior, de transfiguração da sua vida. O Evangelho da Transfiguração também, caríssimos irmãos e irmãs, eu estou falando igual como se fosse uma homilia, né? Mas permitam-me, né? Eu também estou meio um pouquinho nervoso para falar a vocês. Não se incomodem com isso, né? Não levem em consideração esse fato. Mas penso que quando nós falamos da transfiguração do Senhor, nós pensamos alguns fatos, alguns ensinamentos, algumas pistas que nós podemos de fato aplicar para a nossa vida cotidiana nos tempos atuais. E aí, quando me veio a proposta de partilhar sobre a transfiguração, me veio uma percepção, eu espero que tenha sido naturalmente a providência divina, uma inspiração divina, para fazer uma adequação da experiência do Tabor que os discípulos fizeram com a nossa vida, no hoje da nossa história, em relação, por exemplo, à Santa Missa. Porque quando nós vamos à Santa Missa, nós também fazemos a experiência do Tabor, caríssimos irmãos e irmãs. Nossa, padre, é verdade? Sim, então vamos explorar alguns elementos que meio que corroboram aquilo que eu já tenho falado para cada um de vocês. Quando nós vamos à Eucaristia, e nós, sobretudo ali no momento da consagração, é como se nós já víssemos a divindade do Senhor graças à ação do Espírito através do sacerdote, onde aquele pedaço de pão e aquele pouquinho de vinho dentro do cálice se tornam no corpo e no sangue do Senhor. Corpo, sangue, alma, divindade. Portanto, é uma manifestação sim da glória de Jesus Cristo. Então, e ali nós podemos contemplar. Não é à toa que quando nós, o padre, né, eu falo nós, mas o padre faz a elevação do corpo e a elevação do cálice contendo o sangue de nosso Senhor, nós dobramos os nossos joelhos e nós adoramos. Porque ali não está qualquer coisa, não está qualquer alguém, está Jesus Cristo, vivo, verdadeiro, presente no meio de nós. E ali nós contemplamos a sua glória. E nós ficamos felizes, nós até fazemos até uma cara meio feia assim de seriedade, mas de fato é o nosso Deus que se faz presente ali na Eucaristia. Então nós fazemos a mesma experiência que os 3 discípulos também puderam fazer no alto do monte, né? Ver a glória de Cristo. E essa glória começou o processo de transformação desses corações dos discípulos. E aí foi quando Pedro teve a ideia, então vamos fazer as tendas, uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés. É bom estarmos aqui, como diz aquela cançãozinha, Mestre, bom estarmos aqui. Pois é bom estarmos aqui. E eu tenho certeza que quando nós participamos da Santa Missa, nós também temos essa sacada que os discípulos também tiveram, igual Pedro disse. É bom estar na Santa Missa. É bom estarmos aqui nessa experiência de contemplação de Jesus Cristo, sacramentado, vivo, presente no meio de nós. É bom estarmos aqui. É bom contemplarmos o Cristo que se faz alimento para cada um de nós. Porém, caríssimos irmãos e irmãs, nós podemos perceber que depois da contemplação acontece um outro dado que é sumamente importante para a nossa caminhada. Então, veja, os discípulos contemplaram Jesus transfigurado. Só que depois da contemplação do transfigurado, o que aconteceu depois? Veio a voz do Pai do céu e disse: Tu és o meu filho amado, no qual eu pus o meu bem-querer, escutai-o. A voz de Deus que confirma aquele momento. E aí é interessante, porque existe um paralelismo entre a transfiguração e a festa do batismo do Senhor. O dia em que Jesus Cristo foi batizado por seu primo João Batista. Não é à toa que quando nós, na quinta-feira, hoje, sobretudo, formos rezar o Santo Terço, nós vamos começar com o batismo do Senhor, onde nós contemplamos a voz do Pai que confirma e a ação do Espírito, portanto, uma ação trinitária no batismo do Senhor,
E agora nós contemplamos a voz do Pai que volta novamente e diz: Eis o meu filho amado, escutai-o. Então, digamos, esse convite do Pai para que nós escutemos o Filho faz toda a diferença para a nossa vida e é uma experiência que também nós fazemos na Santa Missa. Veja, nós todos contemplamos o Cristo, a glória de Cristo, na hora da liturgia eucarística, né? Na hora da consagração. Mas antes, nós temos a oportunidade de escutar a voz do Filho. E nós nos colocamos de pé para escutar a voz do Filho. Por isso que, diferente das leituras e do Salmo, nós nos colocamos de pé na Santa Missa. Para que numa experiência, uma postura de prontidão da nossa parte, nós então escutemos atentos àquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus ensina, mediante a ação da palavra. Então nós obedecemos ao Pai nesse momento, na experiência do Tabor na Santa Missa. Nós escutamos a voz do Filho. Escutem meu Filho, a quem eu de fato amo, né? Então, a partir dessa escuta de Jesus Cristo, e notar que essa experiência foi muito forte para os discípulos. Só um parênteses, caríssimos. Porque, veja bem, nós podemos pegar o Evangelho da Transfiguração em qualquer um dos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Só que quando é uma questão bíblica, perdoe-me, eu não tenho essa competência toda para entrar nesses méritos exegéticos, bíblicos, redacionais sobre os santos evangelhos, caríssimos. Mas de percebermos que quando nós temos 3 evangelhos iguais, que são chamados evangelhos tradicionais, vem da fonte de Marcos. E Marcos, nós sabemos, se formos associar, Marcos foi amigo de São Pedro, companheiro de São Pedro. Isso significa dizer que São Pedro narrou para Marcos a experiência do Tabor. Ah, é verdade, padre? Sim, e isso nós podemos aferir na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos aqui, ó. Eu fiz uma colinha aqui, versículos de 17 a 18, e ali Pedro diz: ele recebeu a sua glória. E nós estávamos na montanha quando Deus disse: este é o meu filho amado. Então Pedro fala desse momento, dessa experiência, novamente para a sua comunidade, quando redige a epístola, né? Então, para dizer, né, foi uma experiência marcante. Não foi de alguém que ouviu dizer, é um relato de alguém que experimentou aquela realidade, digamos assim, gloriosa, de luz, para a vida dos discípulos, para a vida de Pedro, de Tiago e de João, e depois transmitido posteriormente via tradição oral, depois escrita. A transfiguração do Senhor, portanto, caríssimos irmãos, nos chama a fazermos a experiência da escuta de Deus. Como é importante nós escutarmos a Deus. Seja na hora de tomar uma decisão, seja uma hora de passar por um desafio na vida, seja na hora de mediar um conflito, seja na hora de uma dificuldade com alguém, ou do trato com uma coisa, com os meus afazeres. Como é importante nós ouvirmos a voz do Senhor. Então, a festa da Transfiguração, o dia da Transfiguração, nós fazemos, portanto, esses 2 movimentos. Nós contemplamos a glória do Cristo, e aí nós estamos aplicando a Santa Missa, fazendo esse paralelo. Nós contemplamos na Eucaristia a glória de Jesus que se doa por cada um de nós, perdoa os nossos pecados. Nós fazemos a experiência da escuta do Pai, da voz do Filho. Escutem o meu filho amado. Muito bem, caríssimos. E aí depois nós temos uma terceira disposição que o Evangelho da Transfiguração coloca para cada um de nós, creio eu. Que é, a partir da escuta, nós somos encorajados por Deus, somos encorajados por Jesus Cristo. Para quê? Para nós descermos da montanha e irmos para a planície. Ou seja, para irmos para Jerusalém propriamente dito. E a ida para Jerusalém, nós sabemos o que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar, num primeiro momento, a acolhida daqueles, igual fizeram com o nosso Senhor no Domingo de Ramos. Acolheram, Hosana, o filho de Davi, colocaram as suas roupas,
empunharam nas mãos ramos, acolheram como um rei, certo? Bastou passar a semana, chegou na sexta-feira, já colocaram Nosso Senhor na cruz. Preferiram Barrabás. Trocaram o verdadeiro Filho de Deus, o Filho do Pai, pelo Barrabás. Pois é, são as contrariedades da nossa humanidade, que preferem não necessariamente a verdade, não preferem necessariamente aquele que nos dá a vida propriamente dita, a vida plena. Nós, por vezes, preferimos o Barrabás da vida. Então, é por conta de todas essas contrariedades, é por conta de todos esses desafios que nós somos chamados a contemplar e a escutar a voz de Deus para irmos para a nossa Jerusalém, impelidos pela ação do Espírito na nossa vida. Porque uma vez que nós contemplamos, a transfiguração vai mexendo com o nosso ser, mexe com a nossa existência, transforma de fato o nosso coração. Porque é nessa transformação que nós vamos superar a nossa Jerusalém. Então, nós descemos então para Jerusalém. E a Santa Missa, caríssimos irmãos e irmãs, faz também a mesma coisa com cada um de nós. Nós, uma vez no Tabor, uma vez escutando a voz do Mestre, uma vez contemplando a sua glória, quando o Padre diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, nós saímos da montanha, nós vamos descer para as nossas Jerusaléns, talvez. Nós vamos descer para as nossas Jerusalém, nós vamos para a nossa casa, nós vamos enfrentar uma semana de trabalho, nós vamos enfrentar esse contexto de pandemia, nós vamos enfrentar as dificuldades das relações interpessoais, nós vamos enfrentar os afazeres que nós somos chamados a fazer e que por vezes nos custa, nós vamos enfrentar por vezes o chefe chato, nós vamos enfrentar por vezes o vizinho de porta, talvez do prédio, que não é tão legal comigo, ou o síndico, que fazem aquelas reuniões e tudo mais. Mas perceber, caríssimos irmãos e irmãs, que a transfiguração do Senhor revela para cada um de nós um coração que quer ser transfigurado, um coração que quer ser mudado. Permitam-me a citação, eu sei que os senhores gostam, então não vai ter nenhum problema. Quando me deparei com uma homilia do Padre Paulo Ricardo, acerca desse mesmo tempo, ele falava um conceito que é muito importante quando nós pensamos a transfiguração, que é chamado consortes divina e natura. Nature, perdoe meu latim que não é tão bom assim, mas ou seja, participação da natureza divina. Ou seja, Deus que vai nos divinizando. Então, diante da nossa humanidade propensa ao mal, ao pecado, a um monte de coisa, o próprio Deus vai nos divinizando quanto mais nós vamos nos aproximando dele. Então, e aí essa fala corrobora com aquela tese de que os discípulos de fato não eram tão maduros assim não, para merecerem estar no Tabor. Porque aqueles três, de fato, precisavam passar por aquela experiência. Então é a ação do amor de Deus, é a ação da misericórdia de Deus que chama aqueles que sobretudo precisam para uma relação de intimidade profunda, para que percebam e tenham a clareza. Eu sou Deus, eu sou o seu Senhor, eu cuido de ti, eu cuido dos seus problemas, eu cuido dos seus desafios. Os seus desafios comigo não é nada. O seu problema comigo é coisa pequena. Mas deixa eu ser Deus para a sua vida. Deixa eu ser o seu verdadeiro Senhor. Não Senhor da boca para fora. Não Senhor, perdoe-me a comparativo. Não deixe eu ser Deus como a rainha da Inglaterra, que embora tenha a coroa, mas do ponto de vista político, não apita quase nada. Tem a figurativo, tem a chefe do Estado, tudo mais, tem lá a configuração. Mas deixar Deus ser Deus para nós mesmos. Então, a festa da Transfiguração, penso que sempre renova a nossa experiência cristã. A festa da Transfiguração é um novo alento, é um novo vigor, que faz com que, de fato, nós sejamos bons e verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí que tá, eu insisto nessa palavrinha, eu tenho insistido em algumas homilias, certamente os senhores devem ter acompanhado, e não porque o padre é o cara, mas a experiência do discipulado nós temos que resgatar. Porque não tem apostolado sem antes fazer a experiência do encontro,
A experiência da comunhão, a experiência da conversão e a experiência do discipulado. Nós precisamos ainda ser discípulos. Para citar um vídeo que eu vi também, né, do saudoso Dom Henrique Soares, então, o Papa continua sendo discípulo, o bispo continua sendo discípulo, nós padres continuamos a ser discípulos e toda a igreja continua a fazer a experiência do discipulado, porque é na experiência do discipulado que nós vamos aprendendo do coração do Mestre. E quanto mais nosso coração se aproxima do coração do Mestre, na experiência de coração para coração, mais a nossa vida vai sendo mudada, transformada e nós vamos sendo verdadeiros cristãos transfigurados para ajudar também aos outros a se transfigurarem também, para ajudar também aos outros diante dos desafios, dos problemas, perceberem que tem um Deus que cuida deles, que não é um Deus impassível, um Deus que se importa com a vida dos seres humanos, dos seus filhos. É por isso que ele pede para nós que nós o escutemos, o seu filho. Então, caríssimos irmãos e irmãs do grupo de oração, Espírito Santo, que seja um momento, né, onde nós possamos, à luz da transfiguração do Senhor, que nós possamos pedir a graça sempre de sermos homens, mulheres, transfigurados no Senhor. E aí, por fim, né, caríssimos, nós nos voltamos à imagem de Nossa Senhora, que dispensa comentários acerca desse tema, certamente. Uma mulher totalmente transfigurada, uma mulher que deu seu sim a Deus, uma mulher que gerou o Filho de Deus, que deu à luz ao Filho de Deus, uma mulher que, de mãe, aquela que tinha autoridade sobre seu filho, passou também a ser discípula.